Para Israel construir uma cidade para abrigar 500.000 ou 1 milhão de pessoas, que seus próprios ex-líderes estão chamando de campo de concentração, após quase 2 anos de guerra, vai tão contra a necessidade estratégica, social, econômica, moral de Israel de terminar esta guerra, que é difícil de acreditar. Segundo todas as contas, levará de meio ano a 1 ano para construir a cidade. Isso então envolverá Israel na gestão de uma enorme população palestina por muitos anos, quando a maioria do público quer que a guerra termine agora. Pesquisas indicam que eles estão prontos para encerrar a guerra agora, mesmo mantendo o Hamas no poder, se necessário, pois não é mais o mesmo Hamas. Eles estão no poder em meio a escombros, portanto, o público israelense está pronto para isso. Mas existem maneiras melhores. Existem maneiras melhores. A ideia de que ainda estamos após 21, 22 meses quase discutindo nos detalhes com um grupo terrorista, jihadista, genocida, que foi quase totalmente esmagado sobre este ou aquele corredor, é uma reflexão tão grande de incompetência que eu mal, como você pode ver, tenho palavras. Havia maneiras melhores de planejar um desfecho. E teria começado com a concordância sobre qual deveria ser o desfecho e depois reverter a engenharia. E desde o início havia um desfecho muito claro e imperfeito, mas o único jogo na cidade que envolveria alguma versão da autoridade palestina com assistência massiva e supervisão israelense. E 100 bilhões de dólares e todo o resto para apresentar aos palestinos uma alternativa. A pressão exercida sobre o Hamas durante 22 meses para que desistissem não surtiu efeito, o que sugere que continuar com a mesma estratégia provavelmente não é uma boa ideia. Eu tenho que dizer que existe um caminho a seguir. O Hamas já deixou claro que está preparado para entregar as rédeas do poder civil. Israel e os israelenses suspeitam corretamente que o Hamas quer um cenário semelhante ao do Hezbollah, onde há milícia e armados por trás das cenas dominando o governo civil. Esse é o verdadeiro problema. Existem maneiras de pressionar o que resta do Hamas para também desistir, mas Israel não está fazendo isso. Israel está se preparando. Se acreditarmos nos relatos oficiais, estamos caminhando para uma insurgência de guerrilha sem fim. Tenho 2 esperanças. Uma, que Trump vai se impor, e a outra que Netanyahu olhe para o calendário e perceba que tem eleições em 1 ano e entenda que este é um caminho muito impopular. Benjamin, qual sua opinião sobre esse acordo? Alguns defensores afirmam que ele separa o Hamas dos civis após uma operação bem-sucedida dos carros de Gideão, onde as forças de defesa de Israel já controlam cerca de 70% da faixa de Gaza. Primeiramente, eu discordo profundamente com o que meu convidado aqui disse. Eu diria que é extremamente cínico invocar as palavras de talvez o mais odioso ex-primeiro-ministro na história do Estado de Israel, Ehud Olmert. Ehud Olmert falará o que for preciso, como você bem sabe. Lapid também disse isso, ouvi você. Ehud Olmert dirá e diz qualquer coisa. Por favor, deixe-me terminar. Para se opor a Benjamin Netanyahu, incluindo falando sobre o que está acontecendo em Gaza ou o que pode acontecer em Gaza, em termos que obviamente remetem ao holocausto nazista contra os judeus. Para um comentarista ou analista, invocar cinicamente as palavras de Ehud Olmert é absolutamente imperdoável. Por que cínico, Benjamin? Além disso, você conhece bem o homem e sua medida. Mas estou te dizendo, Lapid, você sabe muito bem. Você diria que Mesmo que Lapid, você não invocou Ehud Olmert. Eu enviei uma frente avançada, senhor. Você escolheu invocar as palavras de Ehud Olmert. Eu não usei o nome de Olmert. Eu estava, na verdade, me referindo a Lapid. Yair? Lapid não fez essa afirmação. Yair Lapid descartou a ideia como tola. Além disso, os gazenses devem ser realocados para o sul e devem ter a oportunidade de sair de Israel e se mudar para outro lugar. Isso é viável. É nessa dinâmica onde a comunidade internacional afirma de forma única que aqueles que vivem em miséria, devido à sua própria liderança, no caso dos gazenses, desejam permanecer exatamente onde estão. Nenhum outro deslocado tem esse padrão aplicado a eles. Apenas no caso dos gazenses, esse padrão é aplicado pela comunidade internacional, e apenas neste caso a comunidade internacional diz que qualquer um que absorva os gazenses deslocados será cúmplice de um genocídio ou limpeza étnica. Israel não pode se dar ao luxo de se retirar do perímetro em torno da faixa de Gaza. Dan falou sobre a taxa de natalidade da população Haredi. O que você fará quando os gazenses continuarem a se reproduzir dentro da faixa de Gaza e exigirem liberdade e direitos? O que você fará nesse caso? Como resolverá esse problema? Agora é o momento de considerar o povo gazense. Há um fim de jogo claro.
Donald Trump, o homem que você disse que deveria se impor, algo com o qual não concordo, sem atribuir liderança a um presidente americano, incluindo um grande amigo de Israel. Você não ouviu minhas declarações anteriores, mas eu ouvi a sua. Não, você não sabe, apenas quando não lhe convém. Donald Trump disse que os gazenses deveriam se mudar para outro lugar além das fronteiras de Gaza. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou que Israel busca esse resultado, sendo o único sensato. Se você é como eu e não é um fã particular dos gazenses, e eu servi nesta guerra, servi ao longo do corredor Netzarim, indo de leste a oeste de Gaza, constantemente, incansavelmente, dezenas de vezes. Se você é como eu e não é um fã particular dos gazenses porque acredita que eles têm agência e acredita que eles apoiaram os atos genocidas do Hamas e acredita que eles cantaram e comemoraram enquanto nossos soldados mortos, reféns, foram exibidos por toda Gaza quando foram capturados no dia 7 de outubro e eles têm responsabilidades como consequência disso. Se você realmente não lida com o preconceito sutil de baixas expectativas, talvez não seja um fã dos gazenses, como é o meu caso. Mas se você é um fã dos gazenses, você também não quer que eles vivam na faixa de Gaza, porque, como o Dan disse corretamente, é um monte de escombros. As cidades foram destruídas. É inabitável. Steve Witkoff agiu corretamente ao ir lá e dizer isso. Eles precisam receber a oportunidade e o incentivo para sair. Eles precisam ser retirados das áreas que habitavam e que não existem mais como cidades funcionais, e a comunidade internacional precisa entender essa realidade. Primeiramente, e acima de tudo, o Egito é extremamente culpado pelo que aconteceu no dia 7 de outubro. O Egito e os europeus, que estão tão desesperados para falar sobre os direitos dos gazenses, essas pessoas, esses países, essas nações, precisam mostrar suas credenciais internacionais e absorver os gazenses em seu meio.